Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, e lembrando, caso você não esteja vendo no canal Feito de Madeira, se quiser dar uma olhada lá também, o canal é mais voltado para esse tipo de coisa, beleza? Nesse vídeo eu vou falar a respeito da CNC travando durante o corte, tá? Principalmente para quem está começando, CNC caseira, dando uma ênfase para quem está utilizando CNC Shield e Arduino, tá? Então assim, eu também tinha essa falsa impressão, porque você vê as máquinas trabalhando, você acha que você vai conseguir montar uma também, ela vai sair lá fazendo tudo e vai trabalhar numa velocidade razoável ali, tá? Mas o que eu aprendi com tempo, experiência mesmo, é que você tem que ser paciente, principalmente quando é uma máquina que é uma máquina caseira. A limitação da máquina vai se dar pelos motores, os componentes. Quando a gente está falando de CNC Shield e Arduino, é um pouco mais limitado sim, tá? Então, outra questão, motores, beleza? Então, pode ver que motores NEMA 17, eles têm, acho que não sei se chega até 10 quilos, mas geralmente ali 4 quilos, 6 quilos.